Graça e paz, amém, queridos? Um privilégio, uma honra nós estarmos aqui juntos para falarmos de algo tão sublime, tão tremendo, porque aqueles que começaram um dia na fé sabem o quão é importante essas bagagens que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. Mas parece que quando a gente fala fundamentos ou princípios básicos da fé, parece uma coisa tão superficial, tão longe da nossa realidade, né? Eu sou uma pessoa, queridos, que eu gosto muito de falar da origem, da essência, da simplicidade que o Evangelho tem para nós. Eu não consigo enxergar uma igreja, uma potência, um ministério, sem falar das coisas que para nós parecem ser pequenas, mas não são pequenas. Não tem diferença, irmãos, de uma grande revelação ou de uma coisa, porque isso aqui é sustento, é fundamento, é base, é princípio, é valor do reino. E nós precisamos estar calçados com isso. E eu vou tentar aqui essa noite, irmãos, assim, alimentar a todos. Eu vou um pouco mais além, volto e vocês me ajudam, como o apóstolo Luiz fala, me dando a sua atenção de presente. Amém, queridos? Vou pegar meu iPad. Glória a Deus. Quantos conseguem ministrar com o iPad? Eu não consigo, irmãos. O ministro, às vezes, sem nada, é mais fácil sem nada do que com o iPad. Aleluia! Glória a Deus. Alguns sabem por quê, né? Mas glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí. Te adoramos, Espírito Santo. Te adoramos, Jesus. Digno de honra, de glória, de louvor e de majestade. Tributamos a Ti a honra, a glória e o louvor. A Ti pertencem, Senhor. Vem sobre nós esta noite, fundamenta em nós os Teus valores e princípios do Teu reino. Nós queremos estar posicionados, Pai, diante daquilo que o Senhor tem. A simplicidade do Evangelho não perde a profundidade e a intensidade. Por isso nós Te louvamos e por isso essa palavra, ela nos apaixona, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 3. A partir do 13 vai falar sobre o batismo de Jesus. Vamos começar aqui. Nós não estamos numa aula em que há uma história, em que nós vamos caminhando em cima da história. Amém? São pontos, na verdade, são itens. E a gente vai falando de alguns itens e a gente vai caminhando e vai dar tudo certo. Aleluia! Diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o disse, falando aí: eu é que preciso ou careço ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe disse: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo das águas, e eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em que eu me comprazo. Amém? Glória a Deus. Queridos, a primeira coisa que eu queria pontuar aqui nesta aula é sobre essa questão de ser uma coisa simples ou não ser. Em Daniel capítulo 7, verso 25, a Bíblia vai nos dizer que há um reino que se levantaria, e é uma coisa que a gente vai entrar um pouco em escatologia, só para a gente ver a importância do batismo em águas, e é aquilo que nós vamos falar aqui essa noite. A Bíblia vai dizer que um reino vai se levantar, Daniel 7, 25, e esse reino ele irá proferir blasfêmias contra o Altíssimo, e esse reino ele ia perseguir os filhos de Deus, e esse reino ia se levantar, e ele ia também mudar os tempos e as estações, ele ia mudar os tempos e as leis. E quando nós falamos sobre isso, a Bíblia está se referindo aqui a Roma, que Roma papal ia se levantar em um tempo, e Roma ia vir contra o Altíssimo, que Roma ia vir contra os filhos de Deus,
E aí os mais estudados um pouquinho sabem sobre a Inquisição, aquelas mortes, perseguição, o tempo de supremacia papal e etc. Ok? Nós vamos avançando, mas diz que eles iam mudar também as leis, as estações. E quando nós falamos sobre isso, nós caímos no batismo em águas tão, talvez simples para nós. Quando nós lembramos do batismo, pastor, o que é o batismo? É botar aqui uma caixa d'água, ou a gente ir para o sítio, e lá vai ter uma piscina, e o pastor entra, talvez com uma beca, e vai entrar o primeiro, e Bruno batizou, batiza o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele sai, oh glória, fui batizado, amém, tudo isso é muito lindo e muito bom. E aí vai falar de um novo nascimento, então eu nasci de novo, sou uma nova criatura em Cristo, agora sou filho de Deus, glória a Deus, vou ser inserido na congregação dos santos, é maravilha. Porém, querido, nós precisamos aqui para aqueles um pouquinho mais antigos, aqueles um pouquinho mais estudados, eu quero começar a dizer dessa importância que o batismo tem, porque a Bíblia diz que em um tempo, Roma ia mudar a lei, e a lei é, em que o batismo, ele foi estabelecido pela igreja, para a confissão de pecado, para a confissão de fé em Jesus Cristo e para arrependimento. Roma, quando ela pega e nasce uma criança, e ela leva essa criança para ser batizada, Roma está dizendo, eu estou trocando a lei que o Senhor estabeleceu na sua palavra. E a gente começa a se posicionar e dizer assim, o batismo não é uma coisa tão simples assim. Aquele negócio que a gente vê, que as pessoas vêm aqui e dizem, ok, é tudo muito bom, a pessoa nova chegou na igreja, sabe, ela vai se batizar, isso é tremendo, é lindo, mas para nós, talvez sacerdotes, nós que estamos nos posicionando diante de um sistema, nós vamos ver que Daniel 7:25 nos alerta de uma coisa, que um império, que um reino, que era Roma aqui, vai se levantar para mudar a lei do Senhor. Então não agora para Roma um batismo de pessoas que vão chegar diante de Deus e vão se arrepender, que vão chegar diante do Senhor e falar, eu preciso ter uma vida mudada, uma nova vida em Cristo. Roma agora vai tirar o batismo de uma pessoa que tem o porquê de se batizar por causa dos seus pecados, da sua conduta, e Roma agora vai estabelecer o batismo de crianças. E nós, Igreja de Jesus, que temos a palavra de Deus na mão, qual é o nosso posicionamento diante disso? Então nós começamos a ver que os fundamentos da fé, talvez, não é uma escola para uma pessoa, irmão, que chegou hoje. Os sacerdotes precisam entender e se posicionar contra um posicionamento de um sistema que vem matar aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Aleluia! Por isso os fundamentos da fé, a nossa escola, não é posta apenas, nós vamos falar todos aqui, o novo, o que está no meio do caminho, aquele que já está lá na frente, nós vamos falar todos, mas não despreze a simplicidade do Evangelho, não despreze aquilo que parece ser simples, mas é intenso, é profundo, ao mesmo tempo. Por isso que a palavra de Deus nos apaixona, porque aquilo que parece ser tão simples, ela é tão profunda, e nós vamos ver isso. E nós já começamos a ver que algo que foi estabelecido como o batismo em águas, que é uma pessoa aceitar a Jesus, e o segundo passo dela é ir ao batismo, para que ela comece uma nova vida em Cristo, um novo nascimento dela. Mas de repente nós vemos um sistema mundial se posicionar, mudar a lei e falar, agora nós batizamos crianças e não mais adultos. E nós vemos que nós temos um probleminha. E nós vemos que estamos sendo confrontados. E nós precisamos, em oração, em doutrinação da sã doutrina do Evangelho, ensinar a igreja, fundamentar a igreja. Porque senão, como a Bíblia diz, somos levados pelos ventos de doutrina. Aleluia! Para a gente fechar a questão de Roma, o Evangelho o calendário judaico tem 360 dias. Por que o nosso tem 365? Porque Roma estabeleceu 365 dias, mas nos judeus tem 360. A viração do dia para o judeu é quando o sol se põe. Quando o sol está se pondo,
o dia para eles está virando. Por que o nosso dia vira meia-noite? Porque Roma estabeleceu a meia-noite. Então o nosso calendário é de Roma, o nosso dia a dia é de Roma, porque Roma se levanta para mudar os tempos, as estações e as leis. E se nós não prestarmos atenção, nós somos uma igreja romanizada. Aleluia. Então nós precisamos nos posicionar como pastor. Aquilo que você talvez acha tão simples, fundamentos da fé. As duas ordenanças de Jesus, as únicas duas, batismo e santa ceia, Roma chegou e mudou. Não se batiza mais aquele que entende que precisa de uma nova vida em Cristo, mas agora eu batizo criança. Roma estabeleceu. Agora a ceia, eles vão pegar a hóstia e vão mudar. Não tem mais o corpo e o sangue, tem agora a hóstia. Vocês estão entendendo? As duas ordenanças de Jesus foram mudadas por Roma. E nós vemos que nós precisamos de um fundamento talvez um pouco mais intenso, mais profundo. Amém, queridos? Continuando aqui, nós vamos entender que elementos físicos, eles vão falar de uma realidade espiritual. Quando nós falamos do batismo, o batismo está lá, a pessoa ela entra dentro de um tanque, entra dentro de uma piscina. São fatores talvez que a gente olha natural, mas eles apontam para uma realidade espiritual. A pessoa está entrando dentro de uma água e ali ela vai ter todo um simbolismo que nós vamos falar. Mas isso está apontando para uma realidade espiritual, para a vida daquele indivíduo, daquela pessoa. Amém? Na antiga aliança, não tinha batismo, nós não víamos batismo na antiga aliança. Não havia batismo em águas. Para os judeus havia um batismo de todo aquele que talvez não era judeu ou estava fora da religião judaica. Era o batismo dos prosélitos. Eles chegavam para ser batizados, era uma pequena cerimônia para que eles fossem inseridos ao judaísmo. Mas o batismo em águas nunca se viu na antiga aliança, não tinha. Mas nós podemos ver que a escola do reino aqui nesse tempo passado falou sobre a circuncisão. A circuncisão era pegar aquele menino e colocar ele em aliança com Deus. Quando nós passamos agora para a nova aliança, a circuncisão na antiga colocava o menino em aliança com Deus. E agora nós vamos ver na nova aliança, entrando agora já a vinda de Jesus, Jesus pisando na terra, que o batismo em águas, ele vai também trazer uma realidade de trazer um indivíduo e colocá-lo em aliança com Deus, através do arrependimento e confissão dos seus pecados e a confissão em Jesus Cristo. Mas lembre-se, irmãos, que a circuncisão era feita em uma criança. Ela tinha quanto tempo? 8 dias de nascido. Mas agora era uma forma, presta atenção, de Israel ser protegido por Deus. Então, antes que uma criança entrasse por um caminho errado, tomasse talvez uma decisão errada na vida, ou se afastasse dos caminhos do Senhor, dos seus mandamentos, dos seus preceitos, o Senhor trazia a circuncisão para proteger aquela criança, para dizer, esta criança, a autoridade espiritual que são os seus pais, colocou essa criança em aliança comigo, então essa criança está ligada a mim. Era uma forma de proteção. Por quê, irmãos? Porque logo depois na frente, depois de Abraão, aquele povo ficou escravo lá no Egito. Quando eles saíram do Egito, o Senhor estabeleceu a lei. A lei foi estabelecida na saída do Egito. Mas por que a lei, pastor? Uma forma também de proteger o povo. Então isso mostra, irmãos, que a realidade de Israel era Deus tentando se relacionar com o homem, era tentando Deus chegar mais perto do homem, era tentando Deus proteger o homem. Mas a realidade vai mudando, por quê? Porque na antiga aliança, a gente vai vendo Deus através da lei, tentando proteger o homem, porque a lei foi levantada para o impuro e para o imaturo. Então Deus está tentando proteger o homem para que o homem não se perdesse. Mas o que vai acontecer? Os tempos iriam passando. Na antiga aliança, Deus ele se revela por ser Deus. Ele se revela por Ele mesmo a Israel, ao seu povo. Mas vindo agora uma nova aliança em Cristo, Deus ele não se revela mais nele mesmo, mas Ele se revela no Filho.
E ao se revelar no Filho, Ele vai fazer o seguinte: esse Deus que se revelava a Israel, esse Deus agora Ele vai se revelar no Filho. Mas esse Filho não vai estar no céu ainda. Esse Filho agora vai se manifestar em carne e osso e vai vir na terra. Isso significa que Ele está chegando mais perto de nós. Por chegar mais perto de nós, vai acontecer um negocinho aí. Nós vamos ter uma cobrança um pouquinho maior. Por quê? Porque quanto maior o seu nível de intimidade, maior o nível que Deus pode nos cobrar. Quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. Está escrito. Aleluia. Então, lá na antiga aliança, passou em ser batismo? Estou chegando lá. Aleluia. Lá na antiga aliança, Deus protegia, Deus se revelava como Deus. Então a lei foi estabelecida. Por quê? Porque Deus não estava tão próximo. Então Deus cercava Israel pela lei, falando: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, igual o filho pequeno. Então Deus estava cercando Israel para não perder Israel. Vindo agora a manifestação do Filho na nova aliança, Deus está falando: agora eu desci dos céus, estou habitando entre vós. Então agora a relação com Deus, aquele Deus que na antiga aliança estava tão longe, agora está bem perto. Então Deus vai fazer o quê? Agora a gente vai apertar a rédea um pouquinho. Tanto que alguns acham que a lei era mais dura do que a graça. Nunca foi. A graça sempre foi mais rígida do que a lei. Por quê? Porque na lei, se você apedrejar, se você talvez estivesse em adultério, na prática você era apedrejado. Mas vindo agora a nova aliança, que todo mundo achou que Deus estava um pouquinho mais frouxo, frouxando a rédea, não. Ele falou: se você olhar com intenção impura, já cometeu. Então a rédea estava sendo. Mas por quê, pastor? Porque nessa aliança, na antiga, Ele está se revelando de longe como Deus. E agora Ele se revela como através do Filho. E Ele está mais perto de nós. Por estar mais perto, Ele começa a puxar um pouquinho mais a rédea. Aleluia. Então agora nós estamos caminhando um pouco para o batismo. Por quê? Porque, irmãos, Deus estava buscando uma aliança. Na circuncisão Ele buscou uma aliança. E agora, irmãos, vindo o tempo de Jesus e abrindo o evangelho para os gentios, não apenas para os judeus, mas também para os gentios, que éramos nós, que não éramos judeus, o Senhor vai buscar uma relação maior com o homem. Qual é essa relação? Desde o princípio Ele está buscando essa relação. Então agora, irmãos, Ele, através do Filho, que o Filho está entre nós, caminhando entre nós, vai para o Calvário, vai morrer por nós e etc. Ele sabe que agora Ele está mais próximo de nós. Então Ele vai fazer uma forma do que a gente tenha uma maturidade espiritual. E essa maturidade não é mais a circuncisão quando éramos o quê? Bebê, pequeno, protegido. Agora nós precisamos tomar uma decisão em aceitar a Jesus. Fomos lá na frente, aceitamos a Jesus, o primeiro passo. O Espírito Santo vai começar a trabalhar em nós. O Espírito Santo vai começar a fazer uma obra redentora dentro de nós. Mas o segundo passo, a consumação de uma atitude que eu tive de aceitar a Jesus, vai ser o batismo. E nesse batismo é uma decisão radical contra o pecado, contra uma vida mundana, contra uma vida passada. Então lá na circuncisão eu era pequeno. Lá na circuncisão eu era bebê, eu era protegido pela lei. Agora a graça vindo, ela abriu as portas para dizer: você deve se posicionar, você deve ter maturidade. Tanto que lá tinha que ser a prática do pecado. Agora, se você olhar, se você intencionar, você já cometeu. Aleluia. Estou falando muito rápido. Aleluia. Então, irmãos, agora vindo o batismo, é um posicionamento como uma circuncisão da antiga aliança. Eu, através do batismo, vou me conectar a Deus. Por quê? Porque eu disse não à vida passada, porque eu disse não àquela vida de pecado, porque agora eu confesso a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Agora eu quero andar em novidade de vida. Então, a partir disso, irmãos, eu preciso agora me posicionar. Então acabou aquela lei que ficava te cercando: não pode isso, não pode, não pode, não pode. Agora a consciência vai falar mais alto. Nós precisamos agora ser guiados pelo Espírito.
Amém? Diante disso, irmãos, aonde originou esse batismo? Pastor, não tinha lá na antiga aliança. Da onde originou? Originou justamente dessa vinda de Cristo até a terra. Começou-se o batismo através da vinda de Jesus para a terra. João ainda batizou algumas vezes no deserto, mas depois ele foi lá e batizou Jesus. Mas esse batismo começou justamente para pontuar o início da graça de Deus na terra. Por quê? Porque na lei você era protegido, na graça agora você precisa ter uma maturidade, você precisa ter uma consciência, você precisa ter um posicionamento diferente. Aleluia, aleluia. Então agora, irmãos, partindo desse pressuposto, a Bíblia vai dizer que originou-se esse batismo. Antigamente tinha alguns batismos de aspersão, quando tinha um imundo e pegava o sangue do animal, aspergia sobre o imundo, sobre a pessoa que havia pecado. Havia algumas espécies que já eram um apontamento para o batismo em águas. Mas lembre-se que lá no passado era por aspersão. Era feita uma espécie de aspersão sobre o povo, com sangue, com outras coisas sobre o povo. Mas vindo agora essa nova aliança, irmãos, é como se o Senhor tivesse inaugurado um novo tempo, e a partir dali, porque Deus se fez homens através do seu Filho, de Cristo, Ele vai inaugurar agora uma nova etapa. Aquele tempo da lei, aquele tempo de proteção, aquele tempo até de dureza de coração, aquele tempo em que Deus buscava relação com Israel, está se findando, e agora vai começar. Tanto que o evangelho foi aberto aos gentios, que era quem? Aqueles que entre aspas estavam fora da aliança. Quem estava fora da aliança? Nós somos gentios, porque nós não somos judeus. Amém? Tanto que a Bíblia diz que ele veio para aqueles que eram seus, e os seus não o recebeu. Então os judeus não o recebeu como um Messias, e por não ter recebido, esse leque foi aberto para nós que somos gentios, não nascido de judeus. Amém? Então agora, por esse leque ter sido aberto, e Deus falou assim: agora eu estou expandindo a salvação para o mundo. Porque entenda uma coisa, irmãos, quando Deus fala que escolheu Israel, Deus não escolheu Israel por uma questão exclusiva. Israel é exclusivo, eu escolhi a ele. Não, a escolha de Israel era para ser uma base missionária para o mundo. Aleluia. Escolhendo Israel, Deus olhando para Israel, a partir de Israel a salvação virá. Por isso que a Bíblia diz que a salvação virá dos judeus. Por quê? Porque Israel era a base missionária do mundo. Então Jesus viria, Yeshua viria, e ali estabelecendo a salvação em Israel, de Israel, a partir de Israel, a salvação viria para todo mundo. Mas como Jesus veio e eles não receberam, não creram que era o Messias, o enviado, o Salvador, já foi exposta a salvação para nós que somos gentios, e foi aberta. Então o batismo foi uma organização dessa tropa. Está aberta e exposta a salvação para todo mundo. Mas espera aí, eles precisam de um posicionamento. Eles precisam agora entender que precisam andar em novidade de vida. Então vamos fazer uma coisa: o batismo foi instituído para organizar essa tropa. Porque se pela circuncisão você conectava a Deus através de um ato, agora no batismo é o que na verdade nos dá legitimidade de sermos chamados filhos de Deus. É o que nos conecta a Deus. Para quê? Para que toda aquela geração agora de judeus, gentios e etc. pudessem entrar no rol da salvação. Mas para isso precisavam confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e precisavam passar pelo batismo. E esse batismo em águas vai falar deles começarem o quê? Uma vida nova. A Bíblia vai falar sobre 3 batismos. Esse batismo dos prosélitos, que eram aqueles que eram batizados na cerimônia para aderirem à religião judaica, lá na antiga aliança, uma pequena cerimônia. A Bíblia vai falar do batismo em águas, e a Bíblia vai falar no batismo com o Espírito Santo. São apenas 3 batismos que a Bíblia menciona. Algumas outras palavras como batismo, está lá em Êxodo ou Levítico, a Bíblia fala que eles foram batizados pela nuvem lá,
após ter saído do Egito juntamente com Moisés. Mas se você pegar a origem da palavra ali, batismo, está falando que eles foram imergidos naquela nuvem que os guiava, que os levava. Então nem sempre quando você olha a palavra batismo na Bíblia significa o batismo de águas ou o batismo no Espírito Santo. Na verdade ali é porque a palavra batismo significa imergir, mergulhar. Então quando a Bíblia vai falar na antiga aliança que ali Moisés, aquele povo, eles foram batizados, na verdade na nuvem, é que eles foram envoltos pela nuvem que os guiava. Amém? A palavra batismo mesmo nós vamos ver na nova aliança muito mais do que na antiga aliança, e tem o significado, na verdade, desse batismo em águas, batismo no Espírito Santo. Amém, queridos? Em 1 Pedro 3,20, algo muito pontual para nós. 1 Pedro 3, 20 e 21, para quem está anotando, diz assim: os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira, olha aqui, ó, figura o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia aqui, ela está mencionando a questão de batismo com o dilúvio. Vamos tentar destrinchar isso aqui. O dilúvio foi um batismo sobre a terra. Está escrito aqui. Não sou eu que estou dizendo. Amém? Por quê, irmãos? Porque começou-se uma nova vida após o dilúvio. Uma nova geração foi levantada após o dilúvio. Por quê? Porque a geração passada tinha falhado. A geração passada havia morrido no dilúvio. O dilúvio foi um juízo sobre uma geração que estava desviada de Deus, que não queria se converter a Deus. Então, vindo o dilúvio, o que vai acontecer? Toda aquela geração morreu. Quem se salvou? Estavam na arca. Então a Bíblia vai comparar o batismo com o dilúvio. Por quê? Porque ali sepultou-se uma geração velha, um velho homem, e através da arca, em que Noé, com 8 pessoas, 8 fala de recomeço, por isso menina era circuncidada ao 8º dia. Então 8 fala de recomeço. 8 pessoas estavam dentro da arca. Eles vão ali começar um novo tempo. Eles vão virar a página, eles vão começar uma nova história. Então por que a Bíblia menciona batismo e dilúvio? Batismo e dilúvio. Porque a terra foi batizada com água. E essa água, ela deixou uma geração velha, uma geração pecaminosa, e através de 8 pessoas estava levantando uma nova geração. Aleluia! Por quê? Porque o batismo é o sepultamento da velha criatura, do velho homem, para que nasça o que? Um novo homem em Cristo. Então a Bíblia aqui ela está mencionando em 1 Pedro, Pedro está dizendo que o dilúvio foi um batismo de Deus sobre a terra. Irmãos, é estreito, né? Você imagina você pensar que todo aquele dilúvio que encheu 5 meses chovendo, encheu a terra aqui, não ficou nada de fora, apenas umas arvorezinhas lá, e dizer que foi Deus batizando a terra para sepultar uma velha criatura, e através do abaixar daquelas águas, o batismo de Deus sobre a terra estava se findando, e ali estava nascendo uma nova geração. Nós vamos entender, irmãos, que o batismo ele fala muito alto nas nossas vidas. O batismo ele vai muito mais além daquilo que nós vemos, talvez de vir aqui mergulhar numa água e ir embora para casa e dizer, eu sou uma nova criatura. Deus batizou a terra através do dilúvio, e dali começou-se uma nova geração. Era Deus dizendo, eu estou sepultando o homem sobre essa terra, porque a minha relação com a terra é um relacionamento de coinonia, de comunhão.
E eles não, no momento, estão desviados de mim. Então Deus sepulta a velha criatura, a velha geração, a geração desviada. E agora Deus está levantando uma nova geração, através de 8 vidas, de 8 almas, que estavam dentro da arca, que era a família de Noé. Amém? Apontando para isso, olha para mim, a Bíblia vai dizer que era como um batismo, no qual não é o despojamento da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Olhe para cá. Pastor, quando eu venho aqui, a água do batismo aponta para limpeza, lavagem. Então eu vou ser sepultado aqui no batismo, a minha velha criatura, e vou levantar como uma nova criatura? Sim, ok. Mas Pedro foi tão profundo em falar do batismo, quando Deus batizou a terra, que ele falou o seguinte: não pense que é a lavagem da carne, mas sim o despontamento de uma nova consciência em Deus. Quem está comigo? Porque ao vir se batizar, talvez dependendo da nossa maturidade, eu penso, eu vou estar mergulhando, vou levantar, é um ato público, glória a Deus. Mas eu pensei que talvez eu estou lavando a minha carne, eu estou tentando deixar alguma coisa naquele rio, deixar alguma coisa naquela piscina. Mas Pedro, ele foi tão profundo que ele está dizendo que não é o despojamento da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. O que Pedro está dizendo? Ei, você vai se batizar, você mergulhou, quando você levantar, eu vou olhar para você e vou ver se a sua consciência para comigo mudou. Se você tem uma boa consciência para comigo, qual é a sua vida a partir de agora? Qual é a sua conduta a partir de agora? Qual é o seu caráter a partir de agora? É que Pedro está nos confrontando, irmãos, a uma verdadeira novidade de vida, que não diz respeito apenas à imundície de uma carne, de um estereótipo, mas diz de uma mudança de uma consciência, mudança de um entendimento interior. E aí o batismo em águas, que talvez pensamos ser tão simples, aponta a algo tão sublime, tão profundo, de uma vida nova com Deus, de uma consciência pura e santa para com Deus e para com os homens. Pedro foi pontual quando ele deixa esse escrito para nós, dizendo que é a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Nós começamos a entender, irmãos, que o batismo, sendo a segunda fase do cristão após ele aceitar a Jesus, onde o Senhor lá começou uma obra na vida dele, o batismo vai ser a consumação daquela decisão que ele teve por Cristo, dizendo: eu realmente decido, eu realmente agora vou caminhar com Cristo. Glória a Deus. Quando aquele homem, ele vem em direção a essas águas, ele está talvez no rio, na piscina, ou talvez numa caixa d'água, onde ele estiver, e ele vai ser batizado. Se você for lá para os missionários batizam em tudo e qualquer lugar, aonde consegue imergir pessoas, e às vezes mal se molham, mas foi imerso e levantou e pronto, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas para os mais novos, o batismo ele vai ter um simbolismo. Você vai pegar uma pessoa que é uma criatura, e ela tem uma vida talvez de pecado. Você vai pegar aquela pessoa, ao momento que você imerge essa pessoa, você está dizendo: eu estou te sepultando. Isso é um apontamento profético, de dizer: eu estou te levando à sepultura, eu estou te matando a tua velha criatura, o teu velho homem. E quando você levanta, você está ressurgindo como uma nova criatura, como um filho de Deus. Amém? Pastor, mas o batismo é por aspersão ou por imersão? Aí começa a guerra teológica, né, irmão? E vai e diz, irmãos, nós aqui no Mevan, nós aprendemos a respeitar posições teológicas das pessoas. Às vezes, né? A gente brincadeira. Mas a gente respeita a posição de alguns irmãos, e a gente tem aprendido isso cada dia mais. Porque a gente não quer guerra nem briga com ninguém. Mas nós temos a nossa posição, porque entendemos, irmãos, que as Escrituras
sabe, a maioria das vezes, para nós somos homens e talvez somos limitados, ela deixa explicação para nós, ela deixa respaldo para nós pegarmos. A palavra batismo, ela vem de uma palavra grega que significa imergir. O que mais que a gente diz? A gente discute com quem? Não tem o que discutir. Mergulhar, imergir, vem de uma palavra grega, batismo. Então a gente não tem nem mais o que discutir, porque a palavra já está dizendo, do grego, do original, a palavra é imergir. Então, quando nós vamos batizar, nós batizamos por imersão. Por quê? Até porque aponta para o sepultamento do velho homem. Então, se você jogar uma aguinha na cabeça, você sepultou só a cabeça, só a mente dele. Aleluia! Lá no Rio, no batismo, o camarada estava com o braço quebrado. Aí eu fui mergulhar ele, eu quase enfiei o braço dele junto. Eu falei, o braço vai ter que também, porque esse braço não pode, essa mão não pode ficar de fora. Aleluia. Aí ele ficou com o braço, aí eu tentei afogar ele, mas não deu, aí ele levantou. Aí depois o povo ficou encarnando nele. Ah, pai, vai ter que batizar o braço, pastor, vai ter que batizar o braço. Eu falei, eu vou batizar mesmo, porque um braço, eu vou batizar esse braço. Amém, irmãos? Por quê? Porque aponta para o sepultamento. Então, se a gente chega e joga uma aguinha aqui só no braço, só na cabeça ou na ponta da orelha, irmãos, não é o nosso posicionamento, a nossa crença, porque nós acreditamos na origem da palavra, imersão. Batismo, imersão, uma palavra grega. Amém? Então nós batizamos por imersão, afundando. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos que é o sepultamento. Assim como Cristo morreu, é o sepultamento e a ressurreição. Amém? Então batizamos por imersão. O batismo, ele tem 3 pilares, para quem está anotando. Arrependimento, primeiro pilar do batismo em águas, fala de arrependimento. Marcos 1:4. Você vai lendo, e o versículo vai dizer: confessando os seus pecados, eles eram batizados. Marcos 1:4 vai dizer que ele batizava no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Amém? Então, o primeiro pilar do batismo em águas é arrependimento. Não tem como uma pessoa ela ser batizada sem se arrepender da sua velha criatura, do seu velho homem. O segundo pilar é a confissão de pecado. Marcos 1:4, confessando os seus pecados, eles eram batizados. Então João Batista vinha para batizar, e a Bíblia diz que eles confessavam os seus pecados e depois eram batizados. Então arrependimento, confissão de pecado. E terceiro pilar, confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Nós precisamos, obviamente, apontar para Cristo e dizer: Cristo é aquele a quem eu quero servir e seguir. Amém? Vamos então para os mais velhinhos no Evangelho. Vamos, aleluia. Talvez achamos tão simples, pastor, arrependimento, tá, eu batizei tem 10 anos, eu batizei tem 20 anos, pastor, beleza. Vamos apertar um pouquinho aqui. O batismo parece ser tão simples, parece, mas não tem nada simples. Porque se é arrependimento, confissão de pecado e confissão em Jesus Cristo, por que depois de 10 anos de batizado, de muitas coisas eu não me arrependo e de muitas coisas eu ainda vivo uma vida de pecado? Por quê? Não estou falando porque quando falamos de pecado, nós podemos até falar isso em outra aula sobre pecado e queda, mas uma coisa é viver na prática do pecado, outra coisa é pecar. Aquele que vive na prática do pecado, ele é chamado de pecador. Nós não somos mais pecador, porque segundo Romanos fomos justificados por Cristo. Na sua morte, na sua ressurreição, nós somos justificados. Quando Satanás olha para nós, não vê o pecado, ele vê o sangue da nova aliança. Amém? Por quê? Porque às vezes tropeçamos, às vezes erramos, sim, como seres humanos. Buscamos a estatura de varão perfeito, mas ainda não somos o varão perfeito. Amém? Mas existe
aquele que vive na prática do pecado, ele não só peca, mas ele vive a prática do pecado. Então a minha pergunta, se o batismo talvez seja tão simples para nós, como fundamento, como, pastor, batizei tem 15 anos, aquela aguinha, glória, maravilha. O batismo vai falar sempre na nossa vida, irmãos. Porque se um dia eu confessei os meus pecados, eu falei, eu quero abandoná-los, por que eu vivo eles até hoje? E eu não estou falando de pecar, de um tropeço, eu estou falando, vivemos na prática de. Pastor, mas eu não consigo. Pede ajuda, alguma coisa está errada. Viver a prática desse pecado uma vida toda, o que valeu o nosso batismo? Se era confessar os meus pecados e deixá-los, e agora olhar para Cristo e viver uma vida de novidade. Porque a Bíblia diz que aquele que anda em espírito, ele não vai cumprir as concupiscências da carne. Porque se decidimos batizar, se decidimos olhar para Cristo, e o nosso alvo é Cristo, eu vou andar em espírito, eu não vou cumprir as paixões e as concupiscências da carne. Se o batismo é tão simples para algumas pessoas, por que então que se nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos naquele momento, ainda vivemos na prática de? Aleluia. Será se realmente nos arrependemos? Ou será se realmente temos alguma coisa de estimação? Sabe por que seu cachorrinho não sai debaixo do seu sofá e fica lá todo dia? Porque você sempre joga uma carninha, você sempre joga um biscoitinho. E esse é o nosso pecado de estimação. Você está sempre alimentando, sempre alimentando. Uma vida com Deus, uma vida de batismo. E eu vou te mostrar, irmãos, algo tão sublime dentro da palavra a respeito do batismo. O batismo, irmão, fala tão alto nas nossas vidas, porque vai lembrar do nosso início. Lembre-se que começar bem, todo mundo começa. Todo mundo, como o Mário diz aqui na vigília, todo mundo está rasgando, todo mundo está soltando fogo pela boca. Mas o negócio é terminar bem. Começar, todos começam, irmão. A vida de batismo fala tão alto todos os dias na minha vida. Arrependimento e confissão de pecado. Eu não posso voltar. Como o pastor Juscelio aqui, eu não posso voltar para a aldeia, eu não posso voltar. Avançando para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Então, se nós ainda vivemos numa conduta sendo, guiados pelo pecado, temos um pecadinho de estimação, que nós alimentamos ele todos os dias, ele vai crescendo dentro da nossa casa, alguma coisa está errada, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de socorro. E nós estamos falando o quê? Do nosso batismo de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 50 anos atrás, se for necessário. Por quê? Porque o batismo era o seguinte: rompeu aqui a minha vida com o passado, rompeu com o pecado, rompeu com a antiga vida, rompeu com a velha criatura, rompeu com o velho homem. Agora eu avanço. Aleluia. Se eu estou avançando, irmão, essas coisas não podem mais me embaraçar. A Bíblia diz que aquele que milita legitimamente não se embaraça com as coisas desta vida. Por isso que o batismo ele é tão pontual. Por isso Deus estabeleceu o batismo para arrumar a sua tropa, dizendo: todo aquele que passar pelas águas está decidido. Porque quando aceitamos a Jesus, talvez um culto estava um louvor, a gente sentiu um arrepio, glória a Deus, vim aqui, aceitei a Jesus. É pontual, é tremendo, mas a consumação de aceitar a Jesus vai ser mais um pouquinho à frente, quando você diz assim: eu vou passar pelas águas. E passar pelas águas é abandono de pecado, é abandono de uma vida errada, e você começar uma nova vida em Cristo. Pastor, é possível? É. Por quê? Porque a palavra nos respalda dizendo que é possível. Basta nós querermos, nos posicionarmos. Amém? Então a Bíblia vai falar sobre arrependimento, confissão de pecado e confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Queridos, eu havia falado que Jesus, começamos aqui falando sobre Jesus, Jesus foi batizado. Vamos, algumas perguntas aqui que às vezes as pessoas ficam em dúvida, e no final você vai poder perguntar também. Se eu não souber, ainda bem que tem um apóstolo aqui que ele, glória. Lá na Assembleia a gente fazia assim, né? Não, pastor Samuel, você ainda tem o presidente, não, você não vai, a gente ia jogando a bola. Glória a Deus. Irmãos, se o batismo
é o sepultamento da velha criatura e o levantamento de uma nova vida em Cristo para um novo destino no Senhor. Se o batismo é arrependimento, confissão de fé e confissão em Jesus, Jesus vindo a essa terra, a Bíblia diz que não se achou engano nem pecado na sua boca. A pergunta é: por que Jesus se batizou? Ele tinha que se arrepender de quê? Qual o pecado que Jesus confessou, irmãos? Tiago 1 Tiago 2,20: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Hebreus 4,15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ser tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação. Você ser tentado não é pecado. O pecado é quando você cede à tentação. E a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas não se achou pecado nele. A pergunta é: para que ele foi batizado? Porque se Jesus está inaugurando um novo tempo, uma nova aliança, através da vida dele, ele deixou como ordenança, e as duas ordenanças, que era o batismo e a Santa Ceia, que ele deixou, ele cumpriu. Simples. Ele batizou-se como um exemplo, porque ele havia ordenado que a igreja se batizasse, e ele foi lá e passou pelo batismo, mesmo não precisando, porque não havia pecado nele. Aleluia. Passou. Se Jesus cumpriu então o batismo, ele cumpriu a Santa Ceia, ele mandou a gente fazer e não fez. Por que ele não casou então? Aleluia. Por que ele não casou, irmãos? Porque casamento não é ordenança, ele não mandou ninguém casar. Aquilo que ele ordenou, ele fez. Batizem e Santa Ceia, as duas ordenanças. Ele foi lá e se batizou mesmo sem precisar. E depois ele foi e tomou a ceia. Aí as pessoas perguntam: mas por que ele não casou então também? Está todo mundo casado, enroscado? Misericórdia. Porque ele não mandou ninguém casar, irmãos. Paulo, ele foi até um pouquinho mais além, dizendo: se você não pode, segurar, case. Mas bom que nem case. Paulo era meio... Aleluia. Glória a Deus para os casados aí. Estão quietinhos. Amém. Então aquilo que era ordenança, o que Jesus ordenou para nós, irmãos, ele cumpriu mesmo sem precisar passar pelas águas. Ele foi lá. E o batismo de Jesus, ele foi tão tremendo, irmãos, porque ele passou pelas águas. Quando João Batista chega para ele e diz assim: eu que quero ser batizado por ti, tu vem a mim? Por quê? Porque João era o abridor de caminhos, João era o preparador do caminho, e de repente João está vindo aquele que era maior do que ele, em que ele falou que eu não sou digno de desatar as tuas alparcas, as tuas sandálias, e agora tu vens a mim para ser batizado, e eu que quero ser batizado por ti? O que Jesus falou para João? Ei, importa para que se cumpra toda a justiça de Deus. Porque na nossa concepção, justiça é o quê? Ele me fez, agora ele vai ver. Sim ou não? Tem que ser justo. A justiça de Deus é ao contrário, irmãos. Sedeque, sedacar, vem do hebraico. A justiça de Deus é posicionamento correto. Quando João se apresenta dizendo assim: eu sou menor, eu quero ser batizado. E como eu vou te batizar? Ele falou: ei João, justiça, sedeque, sedacar. Isso significa: você pode ser menor do que eu, mas mesmo você sendo menor, você tem a possibilidade de me batizar. Por quê? Porque no reino de Deus, você veio para abrir o caminho. Então mesmo que eu seja maior agora, sendo introduzido por você e podia te batizar, me batize. Por quê? Porque a posição correta dentro do reino de Deus, numa nova aliança. O que é posicionamento correto? Se eu briguei com você e preciso do seu perdão,
eu vou falar, não, cara, eu não perdoo esse cara. Mas a justiça de Deus é o seguinte: eu estou certo e não vou te perdoar. Mas a justiça de Deus é te colocar no lugar certo, e o lugar certo é perdão. A justiça de Deus é o contrário da nossa justiça. Aleluia. Então quando João veio, não, eu que queria ser batizado, ele falou, ei, justiça, para que se cumpra toda a justiça do Pai, João, me batiza logo. Aleluia. Você é o menorzinho, mas você é capaz de me batizar. Por quê? Porque no reino de Deus é assim. Aleluia. Então João vai lá e batiza Jesus. Logo após Jesus ser batizado, o que vai acontecer? Veio sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. O que significa isso? Um revestimento do Espírito está vindo sobre ele, o capacitando para cumprir o seu ministério. Por quê, pastor? Porque Jesus, ele só começou o seu ministério propriamente dito a partir dos 30 anos, a partir do seu batismo. Você acha que o batismo é pouca coisa, irmão? Jesus ficou na terra até 30 anos, só por trás dos bastidores. Quando passou que ele se apresentou e disse, agora eu começo, após ser batizado. Ele foi batizado. Após ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, como uma confirmação, como uma capacitação, dizendo que ele também era homem, e como um homem, nós precisamos do Espírito Santo, e ele também era homem, e o Espírito Santo também veio sobre ele. Ele foi levado ao deserto para ser tentado, e depois dali, ele saiu para cumprir o seu ministério. Então nós podemos dizer que até o ministério de Yeshua, de Jesus, começou após o batismo. E aí nós vemos um processo: batismo, revestimento do Espírito Santo, tentação para o quê? Provar o nosso revestimento, a nossa fé, quem nós somos, se a decisão do batismo, se o revestimento realmente está de pé, e depois vem o propósito e o chamado. Então nós estávamos conversando e nós víamos mais ou menos isso na igreja. Nós precisamos, não é a igreja Mevã, a igreja no Brasil. Nós falamos muito de destino, de propósito, aula de paternidade aqui que está saindo para o mundo, irmãos. Foi pontual, foi tremendo. Mas nós sabemos da necessidade de dar destino, mas às vezes pessoas que até querem o destino ainda estão presas lá no primeiro passo, lá no pecado. Elas estão entendendo o posicionamento delas no reino, mas o pecado ainda está agarrado lá no pecado ainda, irmãos. O batismo dela parece que não valeu. Aceitar Jesus parece que não valeu. Então ela está lá, a nações e tal, mas o pecado dela está lá agarrado e não solta ela. Você está entendendo? Por isso uma aula de paternidade e uma aula de princípios básicos. Para quê? Para equilibrar a igreja. Aleluia. Nós queremos voar, irmão. É aquele avião, é aquele Boeing que vem com tudo. Mas nós precisamos ajudar pessoas a desamarrar do pecado ainda, irmãos. O batismo nos desafia, nos confronta a dizer, cara, começou uma nova história. Olha para Cristo, é daqui para frente, não é daqui para trás. O que ficou para trás, ficou. Isso não pode te amarrar nem te prender mais. Aleluia. Então Jesus, ele foi batizado, logo ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, ele passou pela tentação, e depois da tentação, foi para as nações da terra. E esses são os passos da igreja. Amém? O batismo, irmãos, é uma das condições para a salvação. Aquele que crer e for batizado será salvo. Pastor, se a pessoa não for batizada, ela não vai ser salva? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz. Amém? Pastor, mas a Bíblia diz. Mas existem algumas eventualidades na Bíblia, pastor, que realmente não teve batismo. Realmente não teve. Foi salvo? Foi. Por quê? Condições onde o batismo não foi possível. O ladrão está na cruz. Ele podia descer para se batizar? Não. E ele olhou para Jesus e falou, aquele ali é o mestre. Ei, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Yeshua está lá dizendo, eu estou morrendo por esse camarada. Aí olhou para ele, está rindo, Rodrigão? Olhou para ele e falou assim, é hoje, rapaz.
hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? Não dá para tu descer para batizar, o mandamento é se batizar, mas tu está agarrado aí, mas tu se arrependeu e me confessou como Senhor e Salvador, é hoje mesmo que tu estarás comigo no paraíso. Aleluia! Quando dá, a pessoa está num leito de enfermidade, irmãos, na última instância, você corre lá no hospital, corre no leito e vai lá, ei, aceita Jesus como o Senhor. Eu aceito a Jesus. E morre. Se arrependeu de todo o coração, foi salvo sem o batismo. Mas para você, Rodrigão, está de pé, está firme, se não passar vai descer. Aleluia. Ainda bem que ele já batizou. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque nós estamos em condição e entendemos que o batismo em águas é uma condição para a salvação, é um requisito. Chegou na porta do céu, ei, batizou, cara? Eu não, fiquei lá naquela igreja que o povo mergulhava lá, então desce. É sério o negócio. Falou, está falado, irmão. Amém? Glória a Deus. Em condições que não tem como um ladrão na cruz, como uma pessoa num leito de enfermidade. Por quê? Porque Romanos, Isaías e algumas passagens da Bíblia vai dizer: todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E são nessas condições. Quando a pessoa está lá e ela não tem condição. Eu conheço traficantes no Rio que se converteram, são pastores amigos nossos hoje, que ele estava encurralado, a PM entrou, caveirão, polícia dizendo, metralhando tudo, ele lá e falou: meu Deus, por favor, me salve, me dá. E foram salvos. Deus guardou, mas se tivesse morrido ali na hora de arrependimento, de dor, de tudo, teriam sido salvos, porque se arrependeram, porque naquela condição não tinham como ser batizados. Amém? Mas pontuamos como uma condição para a salvação, o batismo. Amém, irmãos? Uma outra coisa, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes nós vemos pessoas orar, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não faça isso, irmão. A única coisa que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E levanta. Amém? Por quê? Porque após Jesus vir, nós oramos hoje em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o intermediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem, é o intermediário, aquele que está intermediando a gente e Cristo. Por mais que o Espírito Santo esteja em nós, temos uma relação com o Espírito Santo. Mas às vezes oramos Espírito Santo em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus foi quem morreu por nós na cruz. Então a oração é feita em nome de Jesus. O batismo é em nome da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Irmãos, a Bíblia diz também, Efésios 4:5, há um só Deus, um só Espírito e um só batismo. Aí vem aquela pergunta: pastor, eu me desviei, eu fui para o mundo, eu fiz e aconteceu, agora eu tomei um sarrafo e voltei, e estou na área, e agora eu quero me batizar de novo, estou me sentindo sujo. A Bíblia diz que é um só batismo. Mas eu estava desviado. Mas tem desviado dentro da igreja, não conta para ninguém não. O desviado não é o ímpio que está no bar bebendo uma cachaça, é todo aquele que o tem, mas não se relaciona. Esse é o desviado. Ele anda com o Espírito Santo dentro dele, mas não tem uma oração, não tem relação, não chora, não fala. Está desviado, irmão. Conjecturamos pela nossa justiça própria. Aquele cara está lá no bar, está desviado, desviadaço. Eu que estou de pé. Mas, irmãos, desviado é todo aquele que o tem, que diz que o tem, mas não se relaciona. É como você tem uma pessoa dentro de casa, você passa para lá, passa para cá, você não fala, você não olha na cara, você não quer saber, e você fica assim. Você não tem relação. Mas ela está dentro de casa. É igual o Espírito Santo, está dentro de casa, mas não tem relação, não tem intimidade, não tem coinonia, não tem comunhão. Estamos desviados.
Me desculpa, mas nós pregamos a verdade. Não adianta vir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e dizer: eu senti um arrepio nesse louvor, irmão. O inferno também dá arrepio para danar. Aleluia. O que nós precisamos é comunhão. Ontem eu estava falando com ele 2 horas da manhã e eu chorava, irmãos. Oh, que maravilha, 2 horas da manhã. E eu estava com fone ouvindo louvor e preparando e meditando na palavra, e eu chorava. Quão bom é, irmãos, quando nós entramos nesse lugar de comunhão. Agite, o Espírito Santo está aí dentro e diz: ei, eu estou aqui, se relaciona comigo, vem. Aleluia. Então há um só batismo, por quê? Porque, irmãos, a Bíblia declara, Efésios 4:5, há um só batismo, amém? Outra coisa, irmãos, por que nós não batizamos criança? Falei de Roma papal aqui no começo, da afronta que se levantou contra os princípios e valores do reino de Deus, e hoje batizam crianças e depois, quando velhas, não se batizam mais, não tem um posicionamento quando entendem. Por quê? Porque já foram batizadas quando era criança, nasceu, não sabia nem o que estava acontecendo. Mas por que nós não batizamos criança? Porque o tripé, arrependimento, confissão de pecado e confissão a Jesus Cristo, não pode ser feito por uma criança. Criança não tem poder de decisão, de escolha. Criança não pode se arrepender de nada, porque às vezes nem pecou ainda. Criança, ela não tem que se arrepender. E se ela tem que se arrepender, ela não tem a maturidade de ter uma decisão plena ainda. Por quê? Porque quando o pecadão mesmo bater a porta, quando ela tiver um pouquinho maior, e vai dizer: agora eu quero uma relação contigo, talvez ela ceda, talvez ela, Deus livre e guarde, se desvie e vá embora. Então uma relação com Deus, uma decisão. Você quer ver uma coisa? Eu posso falar? Com quantos anos Jesus se batizou, irmão? Quem sabe? 30 anos. O Filho de Deus se batizou com 30 anos. Alertas aos pais aqui que deram nome aos filhos desse tamanho para batizar. Jesus se batizou com 30 anos. Era o Filho de Deus. Na sua boca não tinha pegado, no seu coração não tinha engano. Com 30 anos ele falou: agora que eu vou ser batizado. Por que batizamos crianças de 8, 9, 10 anos? 11 vezes. A minha filha queria batizar, ela tinha uns 12 anos. Eu falei: não, você não vai batizar. Por quê, pai? Porque você tem que saber o que é o pecado. Quando ele bater de frente com você e você dizer: não, eu quero uma vida com Deus, aí você se batiza. E fez 12, e fez 13, e agora ela está indo para 14 anos. E ela deu um nome, e eu falei: você sabe o que é o pecado? Você tem certeza que você quer que Jesus? Batismo é uma decisão séria, você tem que ter maturidade do que você está fazendo. Então ok, eu quero, ok. Você sabe o que é? Sei. Sentiu já na pele o pecado? Tentação, sabe o que é? Então batiza. Mas Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Por isso nós não batizamos crianças, porque criança não pode se arrepender, não tem como confessar pecado, não tem como confessar Jesus Cristo. Às vezes até ela sabe que ela fez uma coisinha errada, e eu fiz errado, ela se arrepende, ok, mas ela sabe que é uma decisão, terceiro tripé, decisão por Jesus Cristo, dizendo: nessa nojeira do mundo eu nunca vou viver, eu quero Jesus para a minha vida, eu vou renunciar, eu vou pagar o preço toda a minha vida. Ela não sabe o que é isso, irmão. Ela pode se arrepender, porque às vezes se rebelou contra o pai. Ah, eu me arrependo, está legal. Mas decidir por Cristo, ela sabe o que é isso? Muitas vezes não sabe, irmão. E batismo é dizer: eu quero Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu seguirei por toda a minha vida. Eu não o abandonarei, eu estarei com Ele, eu servirei, eu seguirei. Isso é batismo, amém? Glória a Deus. Queridos, outra coisa que nós precisamos talvez falar. O batismo de Jesus, quando ele ali foi batizado,
Jesus, ele estava sendo levado ao final de tudo, depois de passar pela descida do Espírito Santo e etc. Ele estava sendo levado ao seu propósito agora. Nós falamos de pecado, o pecado que nos prende, o pecado que nos amarra é uma nova vida em Cristo. Só que, vamos para um outro lado da moeda agora. O apóstolo Pedro, que nós lemos aqui, 3, 1 e 2, vai dizer que o batismo também nos chama a uma nova consciência em Deus. Então falamos do pecado. Mas Jesus, quando ele foi batizado, ele saiu para um destino, para um propósito, que era cumprir a missão dele. Ele sabia que ele cumpriria a missão de pregar o evangelho, de vir manifestar, estabelecer o reino na terra, depois iria morrer, ressuscitar, passar 40 dias na terra e subir assunto aos céus. Quando nós falamos, irmãos, que o batismo, ele abandona uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, uma vida de uma velha criatura, isso é uma verdade. Mas não só isso, o batismo também aponta para um destino que a gente quer em Deus. E nós precisamos entender que Jesus, quando estava indo para o Getsemane, um dia antes da crucificação, ele estava no Getsemane, um lugar lá de prensa. E quando ele estava lá, ele deixou os seus discípulos e foi para o Getsemane e foi orar. E após orar, ele volta aos seus discípulos. Quando ele volta aos seus discípulos, eles estão dormindo. E Jesus o acorda e diz assim: ei, nenhuma hora pudeste velar. Isso significa estar comigo em oração. Vocês estão dormindo. Na verdade, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. A igreja por muitos anos usou a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Qual é a carne? A carnalidade, o pecado que nós acabamos de falar. Mas nesse contexto não é isso que a Bíblia quer dizer. Porque Jesus estava indo, a Bíblia vai dizer que ele tinha uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. A sua ida para Jerusalém era para chegar ao seu destino, ao seu propósito. Qual era o seu propósito? O Calvário, a cruz, morrer por nós. Então, quando ele está no Getsemane, uma noite antes da crucificação, ele está dizendo o seguinte: estou indo para o meu propósito. E quando ele encontra os discípulos dormindo, ele está falando o seguinte: ei, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. A carne que ele está se relacionando é a carne de vocês, que diz respeito, está vencendo o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. É quando a carne não grita apenas para um pecado carnal, mas quando a carne também nos tira de uma direção, de um destino, do propósito do Senhor. Porque ali o Senhor está falando de um propósito que era o quê? Morrer na cruz. Era passar o Getsemane e depois ir para a cruz. Então, quando ele fala que a carne está fraca, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Jesus estava dizendo: vocês estão na carne porque não conseguem militar, não conseguem guerrear, não conseguem ver que o meu propósito é ir para a cruz. Eu estou no Getsemane, uma noite antes da crucificação, e vocês estão dormindo. Vocês não estão entendendo o que vai acontecer amanhã. E amanhã eu vou morrer por uma geração, e amanhã eu vou estar numa cruz, e amanhã através daquela cruz toda a humanidade será salva. E vocês estão dormindo, a carne de vocês está fraca, mas o meu espírito está pronto, está de pé. Então o batismo também aponta não apenas para o abandono de uma vida pecaminosa, uma vida, sabe, de uma velha criatura, mas diz também a respeito, quando você confessa Jesus Cristo, você está dizendo: eu estou contigo no Getsemane, eu irei contigo até o final. Isso significa, fala de um destino em Deus. Por quê? Porque quando Jesus foi batizado, ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, o capacitando, ele foi para a tentação, e após a tentação ele saiu para o seu destino. Isso significa, batismo é um início, um pontapé para o seu propósito, para o seu destino em Deus. Se você acha que o batismo foi uma coisa tão simples que aconteceu há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, pastor, eu entrei lá na água, naquela igrejinha foi uma bênção. Ei, irmão, lá começava o seu propósito, lá começava o seu destino em Deus. Então você passou pelo batismo e você estava dizendo: eu quero o Senhor, e aonde Ele for, e aonde Ele me levar, eu irei. Eu estarei com Ele até a morte. Eu estarei com Ele todos os dias. Eu não renunciarei. Eu não vou abrir mão da minha chamada, não vou abrir mão da minha caminhada.
Mas da mesma forma, você está deixando um pecado e indo em direção a um propósito. Há duas coisas chamadas pecado e propósito. O pecado te afasta da presença, e uma vida fora do propósito te afasta da vontade de Deus. São duas coisas inimigas nossas, e que no batismo você está no meio do caminho decidindo. Por um lado, você abandona uma vida de pecado que te afasta da presença de Deus, e por um outro lado, você está apontando para um propósito, porque se você não tiver no propósito, você está longe daquilo que o Senhor quer para a sua vida. Então no batismo, irmão, você está no meio do caminho. Então o batismo não é um mergulhinho dentro das águas. O batismo é um posicionamento muito sério, de abandonar uma carnalidade, uma vida de pecado, uma vida mundana, uma vida mau caráter, e começar agora, eu tenho uma novidade de vida em Cristo. Não há mais concupiscência da carne, nem do engano, nem dos olhos em mim. E você começa a avançar a esse destino. Amém? Abra sua Bíblia, irmãos, 1 Coríntios 1,14. Nós estamos caminhando para o final. 1 Coríntios 1,14. Olha que Paulo está falando na igreja de Corinto: dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Caio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. 16. É verdade, batizei também a família de Estefanas, além desses, não sei se batizei algum outro. 17. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não em sabedoria de palavra, mas para não se tornar vã a cruz de Cristo. Paulo estava enfurecido com a igreja de Corinto. Paulo era pai espiritual, aonde havia plantado igrejas, colocado pessoas, levantando líderes. Presta atenção. E no meio disso, Paulo está indo para suas viagens missionárias, Ásia, etc. Ele está indo e andando na sua vida, no seu chamado apostólico. Mas de repente em Corinto começa uma bagunça. Há divisão, dissensão dentro da igreja. Paulo está olhando para isso. Paulo vai lá em Corinto agora e vai chamar e vai exortar o povo. Volta lá ao 15, ele vai dizer o seguinte: 14. Dou graças a Deus que a nenhum de vós eu batizei. Sabe o que Paulo estava dizendo, irmãos? Olha para mim. Paulo podia ter falado: eu dou graças a Deus que não foi eu que ordenei você a missionário, a pastor. Não podia? Eram implantadores, líderes de igreja. Olha a importância do batismo para Paulo. Paulo podia ter falado: dou graças a Deus que não fui eu que coloquei você na frente do trabalho. Eu dou graças a Deus que não foi eu que ordenei você. Eu dou graças a Deus. Paulo podia ter falado tudo, irmãos, do chamado do ministério, de um governo da igreja. Mas Paulo está falando: dou graças a Deus que não fui eu que batizei vocês. Porque o batismo é origem, batismo é início. E se vocês estão aqui errado, é porque vocês começaram errado. Eu dou graças a Deus que não fui eu que batizei vocês. Irmãos, olha a importância que Paulo está falando aos líderes da igreja de Corinto. Eu dou graças a Deus que eu não vos batizei. Por quê? Porque lá no batismo, que era o início de tudo, que era de vocês entenderem que vocês estavam largando uma vida e começando outra. Olha o estado, olha como vocês se encontram hoje. Você está entendendo que fundamentos da fé, que batismo em águas, mas isso aí é coisa fácil, coisa mal. Irmãos, é decisivo na nossa vida, é pontual na nossa história de vida. Nós não podemos ser só uma igreja, irmãos, que temos um movimento. Não, nós somos uma igreja que tem fundamento, que entendemos de onde saímos e para onde estamos indo. Eu amo falar sobre as simplicidades, a essência do evangelho de Cristo. Eu nasci nisso, irmão. Batismo fala de um pontapé inicial, de um começo, de uma tomada de impulso, dizendo: a partir de agora eu aceitei a Jesus, mas a partir de agora eu estou consolidando dentro de mim a minha decisão por Cristo. A partir de agora eu abandono de vez uma vida e começo a ir para o meu propósito, para o meu destino.
Aleluia! Paulo está brigando com eles, Paulo está enfurecido com a igreja de Corinto. Por quê? Porque a igreja estava em dissensão, uma guerra, uma luta. Paulo entra no meio e fala: graças a Deus que não fui eu que batizei vocês, rapaz. Paulo estava querendo dizer: que batismo foi esse de vocês? Vocês entenderam quando vocês batizaram? Olha a essência de Paulo, irmão, falando sobre batismo em águas. Aleluia, glória a Deus. Para a gente terminar, irmãos, João 4:1. Jesus deixou uma ordenança, qual? Batizar. Foi isso que nós falamos? Por que Jesus não batizava, irmãos? Jesus falou: se batize. Ele foi e se batizou como ordenança, mas ele mesmo não batizava. Achou aí, João? Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, próximo. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Jesus não batizava em águas. Quem batizava? Os seus discípulos. Mas por que, irmãos? A Bíblia vai dizer em Lucas 3. João, ele falou para João. João estava falando a respeito dele. Virá eu estou batizando em água, mas virá que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por que ele não batizava em águas? Porque ele não veio para batizar em águas, ele veio para batizar com fogo. Aleluia! Passa pela água, Rodrigão, passa pela água, agora eu vou tacar fogo em tu. É assim que Jesus fazia. Aleluia! Era assim que Jesus fazia. Ele botou os seus discípulos para batizar as pessoas, e os seus discípulos batizavam as pessoas. Mas por quê? Porque o foco dele era batizar com o Espírito Santo. Por isso ele não batizava. Amém? Marcos 1, 7 e 8, para a gente acabar. Aleluias. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de inclinar-me, desatar as suas correias das alparcas. Eu vos batizei em água, João falando, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Esse era o motivo pelo qual Jesus não batizava em águas, porque a sua missão era batizar com o Espírito Santo. Por quê? Porque o seu batismo, ele batizou em águas, e depois o Espírito Santo veio sobre ele. Então ele sabia que pessoas seriam batizadas em águas, e a segunda fase seria com ele, batizar com o Espírito Santo. Amém? Irmãos, existem pessoas, a gente vai falar depois sobre o batismo no Espírito Santo, mas existem pessoas que são batizadas no Espírito Santo antes de serem batizadas em águas. Acontece isso, pastor? Acontece. Por quê? É claro, uma pessoa que tem um processo acelerado, às vezes antes de passar pelas águas, ela vai ser batizada no Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor achou ali um lugar disponível, e aquela pessoa foi selada com o Espírito Santo. Geralmente acontece batismo em águas, uma decisão por Cristo, e depois o Senhor sela ela. Mas há lugares, e às vezes acontece ao contrário. Até porque, irmãos, o batismo no Espírito Santo ele é um revestimento, e na verdade o batismo ele é sem arrependimento. A Bíblia diz, os dons espirituais é sem arrependimento. E aí nós falamos isso talvez em outra hora. Amém? Então pode acontecer, pode. Porque às vezes as pessoas têm dúvida, pastor, eu falei uns negócios lá, porque às vezes a maior evidência do batismo no Espírito Santo são línguas, é a maior evidência. E às vezes a pessoa, pastor, nem batizei, eu cheguei na igreja, fui batizado no Espírito Santo em casa, na igreja, no culto, que é isso? Acontece. Por quê, irmãos? Porque tem pessoas que chegam, às vezes 1, 2 meses na igreja, ela está posicionada, ela só não batizou, mas ela está posicionada radicalmente.
ela está de pé radicalmente, ela sabe o que ela quer, ela sabe de onde ela saiu, sabe do lamaçal do pecado, ela sabe para onde ela está indo. 1 mês, 2 meses de igreja, a ficha dela caiu, a revelação veio, ela falou: eu quero realmente o Cristo. E o Senhor não perde tempo, e o batiza com o Espírito Santo. E de repente está num culto, ela explode em línguas, ela é batizada, ela é cheia do Espírito Santo. Ela fala: meu Deus, mas nem fui batizada em águas. Jesus fala para ela: eu te achei. Aleluia, glória a Deus. Mais uma coisa, irmãos, para a gente terminar: impedimentos do batismo. E aqui muitas pessoas se chocam com isso. Pastor, batizamos ou não batizamos? Fazemos ou não fazemos? Mergulhamos lá na água ou não mergulhamos? Irmãos, geralmente o batismo, ele não tem impedimentos. Geralmente, ele não tem impedimentos. Se nós pegarmos uma pessoa que entra aqui, daqui 3 dias ela fala: eu quero me batizar. Você tem que fazer uma coisa para ela. Você não precisa de uma escolinha de 3 meses, nada disso. Você precisa sentar com ela e falar assim: você entendeu o que você está fazendo? O batismo é isso. Você quer uma? Quero, eu estou decidido. Bum, batiza. Não tem tempo para o batismo, tem decisão. Porque tem pessoas que se posicionam radicalmente, de uma forma rápida, que entenderam, que são decididos, que querem. Então não tem tempo. Se a pessoa chegar aqui hoje e falar: pastor, eu quero batizar, não, eu entendi, eu quero, batiza. O que aconteceu? Filipe está vivendo um grande avivamento em Samaria. O fogo descendo, explodiu Samaria. Qual é o verdadeiro avivamento, pastor? É quando você sai de Samaria, que está um grande avivamento, e vai batizar um único eunuco na beira do caminho. Esse é o genuíno avivamento. Então agora ele está saindo de Samaria, Filipe. Ele vai encontrar com esse eunuco. Ele vai subir na carruagem. E os dois agora vão caminhando, e o eunuco está lendo o livro de Isaías. E aí Filipe vai perguntar: você entende o que você está lendo? E aí naquele momento é a principal coisa. Filipe anuncia Jesus para ele, porque ele estava lendo o livro de Isaías 53, onde Jesus foi morto pelos nossos pecados, levou sobre si todas as nossas transgressões. E aí fala: esse aí é o Cristo que fez isso por nós, e anunciou. O eunuco foi tão pontual, que quando ele passa por um ribeirinho lá, que tinha uma água lá, ele fala: ei, o que me impede de ser batizado? Oh, aleluia. Puxa, os caras puxaram, frearam o cavalo lá, glória a Deus, para tudo, para a carruagem. O que me impede de ser batizado? Filipe falou: rapaz, esse cara está acelerado o negócio. Aí ele falou: nada te impede, se você crer em Jesus Cristo. Ele falou: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Ok, está finalizado. Eles descem da carruagem, Filipe vai lá, batiza o eunuco, e diz a Bíblia que o Espírito Santo arrebata Filipe e some da frente dele. Isso significa: Filipe saiu de um grande avivamento em Samaria, parou à beira do caminho, batizou um eunuco, o etíope, sumiu do mapa, acabou. Por que nós temos tantos processos? Desculpe falar aqui, irmão, mas nós precisamos falar. Tem igreja evangélica que você dá o nome para batizar, ela fala assim: eu vou orar para Deus me revelar para ver se você pode batizar. Isso aconteceu com a minha irmã. Eu falei: sai dessa igreja agora, e eu vou te batizar no meio da praia, lá em Copacabana. Não é possível. Você quer batizar, você tem que batizar. E eu falei para ela: eu vou lá falar com o seu pastor, que se minha irmã morrer, ela não tem batismo, não tem salvação, o sangue dela está sobre a sua vida. Porque não batizou, porque o pastor não deixou. Opa, quem é o pastor para decidir quem batiza e quem não batiza neste ponto? Pastor, mas tem empecilhos? Existem empecilhos. Mas o pastor não era essa questão. Ele queria uma revelação de Deus. Batismo não tem revelação, batismo tem decisão do pecador. Acabou. Amém? Se a pessoa chega assim: pastor, eu moro com outro, nós estamos a juntar, já casou? Não, então não pode batizar, porque está em fornicação. Isso é pecado. Mas eu quero batizar. Quer batizar? Passa ali no cartório e casa primeiro. Aí a água, tem água à vontade para você mergulhar. Por quê?
Porque se o cara não quer casar, ele está dizendo, eu quero ficar na vida que eu estou levando. Então para que ele vai batizar se o batismo é uma nova vida em Cristo? Amém? Então existem empecilhos, existe como esses. Como a própria pessoa, ela é um empecilho. Ela está dizendo, não, eu quero viver vegana. Se o cara chegar e falar, pastor, eu fumo, eu posso batizar? Você quer largar? Quero. Você tem certeza? Tenho. Pastor, isso aqui é um nojo, eu não quero mais. Eu batizo. Ah, fumando, pastor? Fumando por quê? Porque ele quer, ele decidiu, ele quer deixar. Agora, você fuma? Fumo. Você quer batizar? Quero. Você quer largar o fumo? Não, isso aqui deixa aqui, pastor. Então, segue sua vida. Por quê? Porque ele quer continuar. Está entendendo? O próprio empecilho não é o pastor, não é Deus, é a pessoa. A vida que a pessoa leva vai dizer se ela batiza ou não. Não somos nós. O eunuco está aqui. Sabe quem foi esse eunuco? Esse etíope. Ele foi um dos grandes pregadores daquela região, irmãos. O bicho tacou fogo e incendiou toda aquela região. Já mostrava o ponto inicial do seu batismo, como nós falamos aqui. O ponto inicial dele estava perfeito, porque ele estava lendo o livro de Isaías. Vi uma água que me impede de ser batizado. Mas tu crê? Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, Filipe. Vamos embora. Filipe foi lá e mergulhou ele e sumiu. O Espírito Santo arrebatou Filipe e levou. O etíope, ele estava decidido. Ei, Deus pegou aquele homem e fez dele um Paulo da vida. Tacou fogo naquela região, evangelizou aquela região toda. Então, a decisão parte do homem, parte de quem quer batizar, e não do pastor nem de Deus. Amém? Então, o que nós precisamos entender é que tem impedimentos, existem impedimentos. A pessoa está no homossexualismo. Você quer continuar no homossexualismo? Não quero. Então você não pode batizar, ué. Você quer largar isso? Quero largar. Então batiza. Pastor, mas meio assim, não interessa. Ele quer largar. Eu tenho que respeitar a decisão dele. Se ele falou que ele não quer mais, ele não quer mais. A prostituta entrou aqui. Pastor, eu acabei de me prostituir. Eu quero batizar. Você tem certeza que você quer largar o pecado? Você pega e explica para ela, como foi explicado pelo eunuco. É isso, é largar essa vida. Eu estou decidida, então batiza. Cadê? Qual é o primeiro rio para a gente jogar aí? Vamos embora batizar. Porque quem decide é a pessoa. O que vai definir é se ela quer largar o pecado, se ela quer deixar. Não somos nós. Você pode, você não pode, não somos nós. Quando nós falamos para as crianças aqui, é para os pais averiguarem. Jesus batizou com 30 anos. Pastor, então meu filho vai batizar com 30? Não, calma, vai devagar. Mas dê uma analisada. Seu filho tem maturidade, está entendendo realmente? Amém, irmãos? Glória a Deus.